minha carreira de gestor. Mas muitas delas gostavam de não ter feito. E é isso que eu vou falar hoje. Gostavam de saber as asneiras que eu fiz? Ok, então vamos lá. O meu nome é Ricardo Parreira, sou CEO da PHC. Fundei a PHC com 22 anos de idade. Portanto, já lá vão 34 anos. Na altura, estava no meio do curso de gestão, e pensava que sabia tudo. Que é normalmente como saem os recém-licenciados. Mas não sabia nada. Cometi vários erros ao longo da minha vida e criei este conceito de a má gestão é um perigo. E com esse conceito em mente, tenho estado ao longo da minha vida a procurar o que é que são as boas práticas. Eu acredito que a gestão é uma ciência que tem boas práticas e bons resultados. Portanto, passei este tempo a descobrir as boas práticas e a partilhá-las com os empreendedores e gestores em Portugal e no mundo. A PHC tem 36 mil clientes em 25 países, temos escritórios em 5 países e a má gestão está por todo lado. Eu fiz esta apresentação com a metáfora da Guerra das Estrelas, que é também um tema que eu adoro. Hoje, e já temos várias apresentações aqui sobre este tema, hoje o mundo está muito diferente. O cliente evoluiu bastante, o cliente está mais poderoso do que nunca. O cliente tem muito mais informação do que tinha e sabe as alternativas todas aos nossos produtos e às nossas marcas, à nossa empresa. Portanto, o mundo evoluiu. E nós evoluímos ou não? É isso que vamos falar hoje. Hoje, eu acredito cada vez mais que o que nos trouxe até aqui em termos de sucesso, principalmente para quem quer sucesso, não é o que nos vai levar daqui para a frente. Então nós temos que abraçar a mudança, abraçar este conceito de estar constantemente a evoluir. Apesar de ter estes anos todos de experiência, eu acredito que ainda sei muito pouco. Ainda sei muito pouco e estou constantemente a aprender. Aliás, hoje já vi aqui várias apresentações em que aprendi várias coisas. Isso é o que nós todos temos que estar constantemente a procurar. Porque o dark side da força é muito poderoso. A má gestão prolifera pelo mundo inteiro. Eu acredito que com melhor gestão as empresas teriam muito melhores resultados e as pessoas seriam muito mais felizes. Mas a má gestão e as más práticas podem realmente destruir uma empresa. Mas nenhum CEO, nenhum empreendedor acredita que tem as más práticas. Todos nós acreditamos que damos o melhor, damos o máximo. Portanto, a minha missão é um pouco partilhar os erros que eu fui cometendo, os erros que eu às vezes ainda vejo a serem praticados e os truques para não cair neles. Vamos então falar como evitar isto, como evitar estas armadilhas em que de vez em quando caímos. Eu já caí nelas todas e gostava que pelo menos alguns de vocês, a partir de hoje, aprendam algumas dicas que vos ajudem a não cair nestas armadilhas. Vamos às 9 armadilhas. A primeira é a falta de foco. Talvez seja o ponto-chave para um empreendedor, para um CEO. Há tantas oportunidades que nós podemos aproveitar, há tantas coisas a acontecer no dia-a-dia, que mesmo aquelas empresas que definem uma estratégia anual, no caso da PHC, até há uns anos atrás, nós tínhamos este comportamento. Definimos uma estratégia anual e depois, a meio do ano, eu achava um bocado esquisito que já estávamos a fazer coisas completamente diferentes. Mas pior que isso, era outra coisa que eu depois encontrei no estudo. Houve um estudo feito em Stanford que diz que em junho, ou seja, a meio do ano, 70% das pessoas de uma empresa não se lembram da estratégia anual. Não, está a perceber.
Isto é um perigo, porque 50% dos administradores também já não se lembravam. Este estudo é um estudo impactante. O que é que nós encontramos para isto? Encontramos este conceito que se chama OKRs. Quer dizer Objectives and Key Results. Objectives and Key Results é uma metodologia de gestão. Aquele conceito das boas práticas que trazem bons resultados. Quando bem executados, os OKRs, no fundo, não é mais do que definirmos um objetivo, depois definirmos os Key Results, ou seja, os indicadores exatos que nos dizem se atingimos o objetivo. Depois as iniciativas para atingir este objetivo. Depois, se revirmos isto semanalmente, chegamos ao fim de um trimestre e tivemos a empresa toda concentrada. Desde que adotámos os OKRs na PHC está a uma velocidade muito maior. Para quem quiser saber mais um bocadinho sobre isto, no meu canal de YouTube tenho um curso completo, curto, de 1h30, sobre tudo sobre OKRs, as vantagens e desvantagens dos problemas. Por isso, é uma ótima ajuda às empresas, mesmo para uma startup. Porque as startups, então, têm muitas tentações. De repente, sabem fazer algo no negócio, mas aparece um cliente grande, outra oportunidade, e vão tentar fazer aquilo. É uma tentação. O que é que acontece? Quando tentamos ir a todos, não somos bons em nada. A mediocridade ataca. Só quando estamos focados e acompanhamos isto, e depois podemos mudar, é que conseguimos a excelência. Por isso, isto é muito, muito importante. OKRs é também a forma de gestão que a maior parte das empresas no mundo já têm conseguido. Hoje já ouvimos aqui falar várias vezes sobre as desvantagens da agilidade, as desvantagens das metodologias como o Scrum, como o Kanban, mas eu acredito imenso. Mas também acredito naquilo que foi dito no início desta conferência, que é, ideias boas não chegam, a execução é que é tudo. Portanto, por favor, quando decidirem alterar as metodologias de gestão, os empreendedores, estudem bem, porque uma boa ideia mal implementada não serve mesmo para nada. Ok, vamos ao segundo. Eu odeio reuniões. Odeio reuniões e eu acho que a maior parte das pessoas não gosta de reuniões. E porquê? Porque a maior parte das reuniões não são feitas para proteger as pessoas. Às vezes são feitas para chatear as pessoas. Uma reunião que não teve a documentação para as pessoas se prepararem, enviada antecipadamente. Uma reunião que não começou a horas. Uma reunião que durante a agenda tratou-se tudo menos do assunto da reunião, que não acabou a horas. E que depois não houve follow-up. É a pior coisa que pode haver. E é por isso que as pessoas odeiam reuniões. Mas, por outro lado, eu acho que reuniões é a melhor ferramenta de gestão de uma empresa. De longe, a melhor ferramenta de gestão de uma empresa. Mas tem que ter um bom processo. Tem que estar bem organizada. Nós, na PHC, temos uma coisa que chamamos pré-reads. As pessoas têm 24 horas antes de pôr a documentação que vai ser discutida na reunião no nosso software. As reuniões começam todas ao minuto. Os nossos eventos também começam ao minuto. As reuniões acabam ao minuto, porque se não deu tempo, marca-se outra. Não se estende. Não é um suplício. Criámos uma cultura de que qualquer pessoa que acha que não está a fazer nada na reunião pode sair sem dizer nada. E muitas vezes eu chego ao fim da reunião e digo: todos vocês que estiveram nesta reunião e não abriram a boca, não era melhor terem visto a água? Portanto, temos que criar esta cultura. Mas há aqui uma pequena dica importante que eu aprendi há uns tempos com uma história baseada na vida de Nelson Mandela. A certa altura, o pai de Nelson Mandela era chefe de uma tribo. E havia as reuniões com os chefes todos das tribos. Nessas reuniões, que o pai de Nelson Mandela levava ao Nelson Mandela, o pai só falava no fim. O pai era o último a falar. E ele não havia bem o líder das tribos. Ele era o último a falar. O Mandela perguntou: pai, porquê que és o último a falar nas reuniões? É muito simples, filho. Se eu for o primeiro a falar,
já vou influenciar toda a discussão a seguir. Se eu for o primeiro a falar, já vou intimidar qualquer pessoa que não esteja de acordo comigo. Por outro lado, se eu for o último a falar, eu vou incorporar o feedback de todos, portanto, todos vão se sentir incluídos. E vou aproveitar para a minha ideia passar os prós e contras que as pessoas falaram. Portanto, este conceito de falar no fim, uma pequena dica, que eu trabalho imenso em mim. Aliás, eu gosto das apresentações para me relembrar do que eu podia fazer bem. Porque eu tenho uma tentação de falar logo e acabar logo com um assunto gigante e estou-me sempre a lembrar desta história do Mandela. Ok, terceira. Suspense. Publicidade. Eu tenho um livro que escrevi com estas dicas todas e como podemos aprender, se quiserem. Está tudo ok. Ok. As pessoas não prestam atenção. Esta aqui é a realidade. Aliás, estamos aqui numa conferência de marketing e empreendedorismo e em marketing sabemos bem disto. Sabemos bem que as pessoas não prestam atenção. O nosso attention span neste momento está pior que o de um peixe. Aliás, a Dory do Nemo é um caso típico de alguém que se lembra muito mais do que a maior parte dos humanos hoje em dia. A batalha pela atenção é gigantesca. Se vocês forem ver, a batalha não é só das marcas. É das marcas, é do chefe, é da empresa, é do CEO da empresa, é da família, toda a gente quer um bocadinho da nossa atenção. Por isso, qual é o truque? É um truque muito simples que também aprendi em marketing, que é a repetição. Eu às vezes na PHC tenho líderes a gente ter comigo e dizem assim: eu não percebo o que aconteceu com a minha equipa, eu já lhes tinha dito para não fazerem isto. Eu já lhes tinha dito. E eles ouviram. Nós partimos do pressuposto que as pessoas ouvem o que nós dizemos. E esse pressuposto está errado. Metade de vocês neste momento está a pensar nas três coisas que eu disse anteriormente. Quando nós estamos a ler um livro, nós só lemos 50% de um livro, sabiam? Porque a outra metade entramos em modo automático dos pensamentos que nos levaram. Portanto, nós não ouvimos. Temos que repetir, repetir, repetir e repetir. Nós temos alguns pontos giros que fazemos no PHC. Um deles é um momento mensal. Das coisas mais difíceis que há é passar a cultura de uma empresa à empresa. Porque exige imensa comunicação interna. Um dos pontos mais importantes é a comunicação do CEO. Então nós fazemos uma coisa que se chama Ask the CEO. Então o que é isto? Nós temos escritórios em 5 países, portanto temos pessoas em vários fusos horários. Então às 3 da tarde, da primeira segunda-feira, todos os meses, nós transmitimos em live stream para os escritórios todos uma apresentação minha de meia hora. Já é uma eternidade, mas como eu não gosto de coisas mais de meia hora, é só meia hora. Em que durante 15 minutos eu conto as vitórias da PHC, eu conto as histórias da PHC, eu conto as coisas boas que estão a acontecer e também conto as coisas más quando elas estão a acontecer. E nos segundos 15 minutos, já agora, nestes primeiros 15 minutos, eu repito imenso as coisas que já falei na outra e na outra. Exatamente porque eu não parto ao pressuposto que as pessoas ouvirem. Nos segundos 15 minutos, qualquer PHC, que é como nós chamamos os PHCs, pode fazer qualquer pergunta. A pergunta que quiser. Anónimo. E eles perguntam tudo. Perguntam quando é que vão aumentar os ordenados. Eu não gosto do meu chefe, o que é que eu hei de fazer? Perguntam tudo. E também perguntam coisas que eu já falei e eles não ouviram. É uma ferramenta maravilhosa de perceber em que é que o meu marketing de comunicação interna resultou ou não. Depois também temos uma rede social interna, uma espécie de Facebook interno, que nos ajuda a comunicar num sítio centralizado e para estas novas gerações que gostam de redes sociais e é lá que gostam, e não no e-mail, eu também não gosto nada de e-mails, ajuda imenso a comunicar e a repetir de várias formas. Portanto, esta é a terceira dica. A gente às vezes pensa que eles sabem, mas eles não sabem. O diabo está nos detalhes, costuma-se dizer muitas vezes. Hoje já temos aqui várias apresentações sobre a experiência de cliente. Na experiência de cliente, a parte má dessa história é que o cliente vai nos avaliar pela parte que correu pior.
Mas já não é só a experiência cliente que interessa, é também a experiência